Mais um papo aqui no Facebook do Colégio Platão. A cada semana nós estamos juntos trazendo a diversidade de temas para que a gente possa aprender juntos sobre os mais diferentes assuntos. A gente aqui não trata apenas de aspectos relacionados ao dia a dia do Colégio Platão. A gente vai para além disso. A gente traz aqui sobre liderança, motivação, a gente traz sobre pesquisa científica, sempre abrindo espaço para o conhecimento. Este é o objetivo do nosso encontro semanal aqui no Facebook do Colégio Platão. E hoje nós temos a honra de receber o professor Marcílio Huebner, ele que é doutor em ciências, trabalha no Departamento de Ciências Morfológicas da Universidade Estadual de Maringá, e a gente vai conhecer daqui a pouquinho o professor Marcílio, vai explicar um pouquinho para a gente o trabalho dele, o que ele vem desenvolvendo há anos na Universidade Estadual de Maringá e que o tornou conhecido não apenas em Maringá, mas em todo o Brasil, e a gente vai conversar com ele dentro de mais alguns instantes. Mas antes de apresentar, de conversar e conhecer o professor, eu quero convidar você que está recebendo a notificação aí no seu celular da live do Platão, você que está recebendo aí a notificação nesse momento, para que você compartilhe nas suas redes pessoais a nossa conversa, para que outras pessoas também possam nos acompanhar, para que outras pessoas possam nos prestigiar e quem sabe até mandarem aí suas perguntinhas. A Silvia Dias já está com a gente já agradece a Silvia e também a todos os demais que estão aí recebendo já a notificação, recebendo a notificação para acompanhar a nossa conversa aqui no Colégio Platão, no Facebook do Colégio Platão. Compartilhando aqui no meu perfil pessoal e vou convidando aqui então algumas pessoas para que possam também fazer isso, para que possam compartilhar, e eu peço a você mais uma vez que participe também com a gente durante esses próximos 30 minutos aí aproximadamente, que nós teremos de conversa aqui na live do Platão. A gente sempre agradece aos amigos e amigas que ficam com a gente, que dedicam um tempinho aqui com a gente, não apenas ao vivo, mas talvez você esteja recebendo esse vídeo, quem sabe num outro momento, num outro dia, num outro horário, e você ainda assim vai dedicar um tempinho para nos assistir. Então, vale a pena ficar com a gente, certamente você vai gostar de ver o que a gente tem para oferecer nessa conversa. Professor Marcílio, seja muito bem-vindo aqui ao Platão, mais uma vez, e nesse primeiro encontro aqui com a gente, num papo com os nossos internautas, com as pessoas que estão no Facebook. Boa tarde. Boa tarde. Professor, me conta um pouquinho sobre o seu trabalho. Há muito tempo você vem pesquisando assuntos relacionados ao cérebro e assuntos variados, É muito rica a sua pesquisa e seu grupo de trabalho é bastante amplo também, em termos de temas relacionados ao cérebro. Na verdade, desde que eu comecei a trabalhar na UEM, há 30 anos atrás, Tem 30 anos, professor. 30 anos, A primeira, vamos dizer assim, batalha a ser enfrentada era criar condições para que a gente pudesse atuar tanto quanto na pesquisa quanto na extensão, envolvendo, um conhecimento maior, não só produzindo, mas como socializando esse conhecimento o mais rápido possível com a população, no referente ao geral, as condições gerais de funcionamento do corpo humano. E ao longo desse processo, a gente conseguiu formar uma equipe relativamente grande, que além do trabalho laboratorial, eu acho que se destaca muito pelo trabalho extensionista que a gente realiza, A socialização dos conhecimentos que nós produzimos e que outros pesquisadores produzem relacionados ao funcionamento da mente humana. Quer dizer, não fica restrito apenas ao grupo de estudos, um aspecto que eu particularmente sempre questiono, que às vezes a universidade produz pesquisas incríveis, não necessariamente a universidade, mas pesquisadores que atuam na universidade, e as pesquisas ficam restritas às bibliotecas. Não é isso que tem acontecido com o seu grupo. Não, na verdade nós temos as nossas pesquisas que, como acontece lamentavelmente com a boa parte das pesquisas brasileiras, são versadas para o inglês e publicadas em revistas estrangeiras, O povo brasileiro paga a conta, os norte-americanos, os ingleses, os outros esperam que leiam, Já que é quase uma imposição que se publique em inglês e em revistas fora do país para que os cursos de pós-graduação sejam reconhecidos. Mas além desse trabalho, que sinceramente eu diria para você, não me agrada,
uma vez que nós somos em 205 milhões praticamente de falantes da língua portuguesa, porque temos que versar para outra língua a nossa produção intelectual. Mas esses são questionamentos e rebeldias de universitário, né? Mas enquanto a gente não pode publicar e ter a mesma valorização em bom português, a nossa equipe procura fazer programas de rádios, conceder o máximo possível de entrevistas dentro da UEM, né, na rádio da universitária, na TV UEM, nas diversas mídias sociais, né, independente de qual seja o grupo que esteja à frente, sempre nós encontramos um espaço para compartilhar com a comunidade aquilo que a gente tem produzido de conhecimento, a gente busca aproveitar. E duas vertentes que normalmente interessam muito, que estão intimamente relacionadas, é a questão da plasticidade neural, né, como esta plasticidade colabora para que haja um aprimoramento do funcionamento da mente humana, e de como é importante que as atividades humanas estejam organizadas de maneira a respeitar a harmonia entre o corpo e o meio ambiente, para que os ritmos ambientais e os ritmos biológicos, atuando de uma maneira harmônica, nos permitam tirar o máximo de proveito das atividades que nós realizamos. E eu quero aproveitar e, para quem está com a gente, apresentar, né, quem foi o responsável por esse horário que o Platão tem, que é diferenciado, que nos deu, inclusive, o reconhecimento nacional, dias atrás, semanas atrás, no programa da Ana Maria Braga, na Rede Globo, apontando que o Platão é vanguarda, um dos poucos colégios do Brasil que tem uma preocupação com o horário do aluno acordar, do aluno entrar na escola, permitindo que ele possa dormir alguns minutinhos a mais, e que faz diferença. Então foram as pesquisas do professor Marcílio Rubner que deram a sustentação científica, a base científica, para que a gente pudesse ter a justificativa para começar um pouco mais tarde. Hoje, o nosso ensino fundamental, nossa educação infantil, as aulas começam às 8 horas. E nós temos aí o ensino médio, parte também do ensino fundamental, começa às 7h40, 7h45. Então, isso tudo baseado nas pesquisas, nos estudos do professor Marcílio Rubner e também da equipe dele. Agora, professor Marcílio, essa questão do sono, ela é determinante para o aprendizado, né? Determinante para o comportamento, para o aprendizado, né? Porque, na verdade, há uma interpretação, acho que um tanto errônea, do ato de aprender. Então, é muito importante a explicação que o professor faz em sala de aula. Porque essa explicação que o professor faz em sala de aula vai permitir ao aluno compreender a matéria. E uma vez que você compreende, você pode ir fazendo memórias de curto, de médio prazo e espera-se que possa fazer memórias de longo prazo. Só que ninguém produz memórias de longo prazo no momento que o professor está explicando. Então vejam bem, a memória de curto prazo é extremamente importante para que eu entenda o que está sendo tratado nesse momento. A minha memória de curto prazo ou de trabalho me faz ter em mente que eu estou, nesse momento, concedendo uma entrevista para você. E me recordar da frase que você me disse para eu ter o gancho para estar fazendo essa conversa. Ou seja, algo mais imediato. Imediato. Para responder uma demanda imediata. Imediata, para eu poder realmente acompanhar o assunto, vamos dizer assim. Mas ele é uma memória que dura muito pouco. É quando, por exemplo, você pega alguém te diz um número de telefone e você sai correndo para pegar uma caneta para anotar, você está usando a memória de curto prazo. Se alguém te disser alguma coisa no meio do caminho, pode ser que você esqueça o número, né? Então veja bem, a memória de médio prazo ela já tem uma duração maior. Ela pode durar 24 horas, 48, às vezes até uma semana, mas é uma duração de médio prazo. E nesse período, você vai poder, a partir destas memórias e dos seus conhecimentos anteriores, produzir memórias de longo prazo, ou seja, aquelas que vão se incorporar à sua base cognitiva, que vão mudar a sua forma de ver, de pensar o mundo, de aprender. Ou seja, passa a ser parte de você. Literalmente parte de você, porque quando você faz memória de longo prazo, você necessariamente ou cria novas sinapses em nível de neurônios, nova comunicação interneuronal, ou ativa circuitos neuronais que estavam desativados, ou promove alterações bioquímicas nas células, mas acontecerão modificações celulares. Vamos colocar assim o que é mais comum. Novas sinapses serão construídas, como se criassem novos caminhos para darem suporte à passagem desse novo conhecimento que você está adquirindo. Então são novos caminhos cerebrais que serão
construídos, serão abertos para a passagem dessas informações. Mas veja bem, isso nunca vai acontecer com você acordado. Então, enquanto você está acordado, alguém te explica, você compreende. E você vai dormir. Então, guarda o processo desse aprendizado que ocorre para ficar guardado. Parte de você ocorre quando está dormindo? Quando está dormindo. Olha só. Então, veja bem, primeira metade da noite de sono, ela tem algumas funções muito importantes. Você vai dormir, você está cansado, então você vai entrar em sono profundo, que é o sono de ondas lentas, é o que predomina. Vai reparar o teu físico, vai repor a energia que você gastou durante o dia. E principalmente é um momento em que as células se dividem, seus tecidos se renovam, danos celulares são reparados, né? Você recarrega as baterias e também nesse momento você consolida habilidades motoras que você adquiriu recentemente, mas não consolida as aprendizagens intelectuais. Então, na primeira parte do sono, isso dá geralmente quantas horas? Olha, isso depende de cada pessoa, porque necessidade de sono é genético. Um pequeno dormidor, que tem aí uma necessidade de sono de 4 a 6 horas, isso vai dar de 2 a 3 horas. Um médio dormidor, que necessita de 7 a 9 horas de sono, 4 horas e meia. Esse é o período para reparar, então, para recarregar as baterias. Recarregar as baterias. E um grande dormidor, que são alguns adultos e a maioria dos adolescentes, que necessitam de 9 a 12 horas de sono, ele precisa de umas 5 para colocar o organismo em dia. Essa é a primeira parte. Primeira parte. E aí vamos para a segunda. Vencida a primeira etapa, vem a segunda, né? Na segunda etapa da noite de sono predomina então o sono REM, o sono com movimentos rápidos do globo ocular. Neste período, algumas funções extremamente importantes serão cumpridas. Primeira delas, a sua reequilibração afetiva. Porque depois de um longo dia de estudo, trabalho, convivências, etc., além de você estar cansado, normalmente o seu equilíbrio afetivo está reduzido. Você vai estar irritadiço, você estará de mau humor, né? O seu interesse pelas coisas do mundo vai reduzindo gradativamente à medida que você se afasta da sua noite de sono. Então, dormir a segunda metade da noite de sono te reequilibra do ponto de vista afetivo. Você não amanhece uma pessoa, vamos dizer assim, mais educada, mais dócil, mais tratável, mais interessada pelo mundo do que aquela pessoa que foi dormir. Então esse é um ponto importante. Talvez algumas pessoas que estão mal-humoradas, que estão irritadiças, estressadas, até um tanto deprimidas, naquele sentido assim, estou a fim de deixar de viver, essa sensação pode estar relacionada ao sono. A pessoa não está tendo um sono reparador nessa segunda fase, nessa segunda etapa do sono. Exatamente. Privação de sono provoca mau humor, né? Provoca irritação. Privar-se de sono é altamente estressante. Nada estressa tanto um ser humano quanto ser privado de sono. E o estresse, né? Tem entre as consequências, você tem o mau humor crônico, a desatenção, a dificuldade de aprender, a possibilidade de surgimento de úlcera, gastrite, mobilização de gorduras para face, pescoço, tronco, né? Maior possibilidade de desenvolver hipertensão arterial, depressão. Resumindo, não compensa ficar privado de sono, né? Tem que dormir bem, né? Porque dormir não é perder tempo, é ganhar qualidade de vida. Essa frase é fantástica. Então, gente que trabalha demais, se dedica demais a uma série de atividades, às vezes até tenta estudar, se dorme menos do que deveria, vai ter uma série de prejuízos para a saúde e para as emoções. Isso, para a saúde física e para a saúde mental, né? As duas ficarão prejudicadas. Então já tivemos duas fases do sono. Estamos passando pela segunda, né? Certo. Porque a segunda fase tem essa importância na reequilibração afetiva. E quando a gente pensa no estudante, ela é extremamente importante. Porque afeta a aprendizagem, porque se ele está mal-humorado, desatento... Sim, e também, veja bem, ninguém aprende aquilo que não gosta. E se você está com os seus afetos alterados, você não vai sentir desejo de aprender. E se você não tem desejo de aprender, você não mobiliza o seu processo de atenção. Se eu for falar isso em termos de cérebro, né? Dormir bem para reequilibrar os afetos vai fazer com que as áreas límbicas do seu cérebro, que são as áreas emocionais responsáveis pelo afeto e pelo desejo,
possam ser mais facilmente mobilizadas, né? Nesse caso, mobilizada pelo professor que está tentando fazer o aluno literalmente se apaixonar por um conteúdo, ter afeto por aquele conteúdo, entender aquele conteúdo como importante e bonito. Agora, se eu estou privado de sono e meus afetos estão alterados, meu sistema límbico vai querer mais é que eu durma, que eu me desligue. Eu não vou conseguir achar aquilo bonito, nem interessante, nem entender que é importante para a minha vida. Então, eu não vou ter a primeira etapa da mobilização para o aprender, que é o afeto. O afeto por aquilo que está sendo ensinado mobiliza o desejo de aprender. Tudo isso é função desenvolvida por uma área central do nosso cérebro chamada sistema límbico. Esse sistema límbico ativa uma parte que fica aqui atrás, que é o tronco encefálico, e parte que está aqui no lombo frontal, que é o conjunto de estruturas responsáveis pelo processo de atenção. Então, em última instância, como consequência do afeto, do desejo de aprender, a gente libera dopamina e serotonina nas vias neurais relacionadas ao processo de atenção. Então, a atenção é mobilizada pelos afetos. Que bacana. E aí, se eu estou com a atenção mobilizada, é como se meu cérebro se abrisse para o processo de aprendizagem. Então, há uma disposição maior para aprender. Há uma condição, eu diria mais do que uma disposição. Há uma condição. Há uma condição neurofisiológica para aprender, né? Que é um cérebro descansado e com condições de desenvolver um componente afetivo positivo em relação às aprendizagens, né? Fantástico. E veja bem, quando tudo isso, né, a primeira metade da noite de sono, então nos prepara para ter esse afeto positivo, aliás, a segunda metade. O que mais ela faz? É durante a segunda metade da noite de sono, enquanto você dorme esse sono REM, né, esse sono com movimentos rápidos do globo ocular, que vão acontecer os sonhos. E aí muitas pessoas dizem assim, há anos que eu não sonho. Não é verdade. Há anos que você não se recorda de um sonho. Todo mundo sonha, então. Todos nós sonhamos toda noite, principalmente na segunda metade da noite de sono. É um verdadeiro laboratório onírico, a sua segunda metade da noite de sono. Qual é o sonho que você se recorda? Aquele que você é despertado enquanto está sonhando. Então aconteceu um barulho lá fora, que te acordou, alguém chegou e te chacoalhou, e aí você disse, eu estava sonhando com tal coisa quando você me acordou. Se você for acordado, despertado enquanto está sonhando, você se lembra. Senão você vai esquecer esse sonho. Então, quais são os sonhos que você se lembra? Aqueles que têm um componente afetivo forte, pode ser pesadelo, geralmente você se lembra. Sim, porque de alguma forma te desperta. Ele joga adrenalina na sua corrente sanguínea e você desperta. Como você desperta, você se lembra do pesadelo. E aí, alguns sonhos bacanas, assim, com uma menor frequência, você se lembra também. Porque por algum motivo você despertou. Agora, todas as noites sonhamos, né? E hoje há estudos muito bons nos laboratórios oníricos, né? Onde o pessoal utiliza diversos equipamentos, desde o eletroencefalograma até a ressonância magnética com emissão de posítrons, para poder detectar o que está acontecendo no seu cérebro durante os sonhos. Ainda não lê o sonho do sujeito. Não lê, mas sabe se você está sonhando com uma música, se você está com medo, se você está feliz enquanto está sonhando. E aí a pessoa pode dizer assim, ó, nesse momento ele está muito feliz, o que ele está sonhando está deixando ele feliz. E aí te acorda e diz com o que você está sonhando, você vai fazer um relato feliz. Se você tiver com muito medo no sonho, vai ser diagnosticado, vai ser detectado. E aí ele fala, ó, vou acordar e ele vai relatar medo. E você vai relatar medo. Se você estiver sonhando com música, né, as suas áreas cerebrais de lobo temporal estarão amplamente ativadas. Então se sonha com música. Sonha, se sonha com música, se sonha com explicação, se sonha com coisas boas, com coisas ruins. E sonhamos também com possíveis futuros, né? Aí, se formos despertados, vamos lembrar desse possível futuro, né? Então, veja bem, essa segunda metade, então, da noite de sono, no período em que você sonha, você vai sonhar por diversos motivos, né? Um dos motivos é para consolidar o que você aprendeu. Então, hoje o professor explicou a matéria, vamos dizer assim, o conteúdo A. Mas vamos inverter a sequência. O professor explicou o conteúdo B, mas você já sabia A. Então, durante a segunda metade da noite de sonho, você vai sonhar com o que o professor explicou, à luz do seu subconsciente com aquilo que você já possuía. Vai comparar isso, vai somar essas coisas
E muitas vezes, além de recordar A, isso vai permitir que você memorize B, e dessa mistura de A e B, que você construa C. Uma coisa que você não sabia, que o professor não te explicou, mas da somatória do que você sabia, mais o que o professor te explicou, você vai construir um conhecimento novo, vai construir C, durante o sono, na segunda metade da noite de sono, durante o sono REM. Então a gente aprende enquanto dorme o sono REM, porque a gente vai além do que já aprendeu. E veja bem, aí vem a importância do afeto e a importância da compreensão. Porque nesse momento que você sonha com essas aprendizagens, há uma verdadeira batalha entre duas áreas do seu cérebro, principalmente o lobo frontal, que é muito racional, e a parte central do seu cérebro, que é emocional. Porque, veja bem, você não vai memorizar tudo que você aprendeu. Impossível. Impossível, né? Então você precisa esquecer muita coisa. Então o lobo frontal quer que você se recorde daquilo que é racional, daquilo que é importante. Sabe que o professor fala, olha, estuda isso porque cai no vestibular. Ou estuda isso porque se você for fazer engenharia, você vai precisar saber essa matéria. De alguma forma está mandando informação para essa parte racional. Tem que guardar isso. Isso, é prático e precisa. Já o sistema límbico, ele não está nem aí se isso é importante para o futuro. O sistema límbico quer que você aprenda porque é bonito. É por isso que a matéria, as aprendizagens não podem ser revestidas só de racionalidade. Elas têm que ser revestidas também de beleza. Né? Você tem que mostrar para o seu aluno a beleza da sua matéria. Né? Por quê? Porque, veja bem, às vezes o racional quer memorizar, porque é racional, mas o límbico não quer, porque é frio e calculista. Mas esse negócio é chato. É uma coisa bonita. E veja bem, o hipocampo, que é a estrutura, porta de entrada das novas memórias, não está na parte racional do cérebro, está na parte límbica, está na parte emocional. Por isso que é importante pôr uma âncora afetiva dentro do ensino racional. Porque aí, veja bem, o lobo frontal pode dizer, nossa, isso aqui é muito importante porque vai me ajudar a conseguir um emprego e ter um salário excelente. A parte límbica vai perguntar, tá, e com esse emprego excelente você vai ter uma qualidade de vida excelente ou você vai se tornar um escravo do escritório? Não, não quero, eu quero recordar aquela música que ele ouviu hoje, que é bonita e que vai fazer ele feliz o resto da vida quando ele lembrar da música. Quer dizer, ele quer as sensações boas. As sensações boas, então da importância da matéria, às vezes estar associada com essa sensação boa. Porque se o límbico e o racional concordarem, o caminho está aberto para aquela matéria seguir em frente, senão um vai ter que convencer o outro. E muita coisa vai ser apagada. Porque, veja bem, eu vou fazer uma pergunta para você, talvez você saiba a resposta, eu vou gostar mais se você errar. Qual é a coisa mais importante que a sua memória faz por você? Recordar, guardar. Então, esse é o erro mais comum. Todo mundo pensa que a coisa mais importante que a memória faz é recordar, guardar, etc. Não, é te permitir esquecer. Porque, veja bem, se você se lembrasse de tudo que você viveu hoje, em detalhe, não existiria o amanhã. Não é? Você ia passar as 24 horas de amanhã recordando hoje. E depois de amanhã de novo. Então sua vida... Muito aborrecedor isso. Sua vida teria um dia. Sim. Então a memória te permite esquecer detalhes, te permite esquecer. Que aí abre espaço para eu viver o amanhã. O amanhã. E aí o que ela vai selecionar? O que é mais importante, o que tem um significado racional, né? E de preferência emocional para você. Então isso ela vai te permitir lembrar. E quando isso vai acontecer? Segunda metade da noite de sono. Né? Aí o sujeito está super ocupado, tem um monte de coisa, ele tem um concurso. E ele diz assim, professor, mas eu não quero dormir a primeira metade da noite de sono, porque ela vai me reparar o físico. Eu quero dormir só a segunda, porque assim vai me ajudar a fazer memórias para esse concurso que eu vou prestar ou para a prova que vai ter amanhã. Dá para pular para a segunda? Dá para pular para a segunda? Não dá. Porque, veja bem, a primeira metade te mantém vivo. A segunda te aprimora, né? Emocionalmente. Né? Te aprimora do ponto de vista cognitivo. Agora, a primeira te mantém vivo. Então, o que é mais importante? Estar vivo ou se aprimorar do ponto de vista cognitivo, emocional, do ponto de vista dos conhecimentos? Quer dizer, até para se aprimorar, precisa estar vivo. Vivo. Então, primeiro é recuperar o físico, para depois você avançar do ponto de vista mental, do ponto de vista do conhecimento, das cognições.
né? Então essa segunda metade da noite de sono só vem depois da primeira, não adianta querer pular a primeira. Não dá para pular de fase. Não. E aí o que acontece? Toda vez que você cria condições para que um sujeito durma menos, o que ele corta? A segunda metade da noite de sono. E aí o sujeito acorda mal-humorado, mas com bastante energia para dar coice em todo mundo. É como uma mula que trocou de ferradura, tá de ferradura nova, com muito gás para sair distribuindo coices, né? E as aprendizagens foram efetivas, não serão tão efetivas como quem dormir tudo o que precisa. Olha só. Então, por conta de uma noite ruim de sono, por não dormir a quantidade de tempo necessária para chegar e ter essa plenitude, digamos assim, desse sono REM, a pessoa vai ter dificuldade depois para aprender. Vai aprender menos do que aprenderia, né? E além de que vai ter, né, mau humor, vai ter uma série de alterações. Então eu digo que não existe nada que desabone mais um professor do que quando ele faz a clássica pergunta. O aluno vem reclamar: nossa, professor, mas nós estamos com coisa demais, matéria demais, não está dando tempo de estudar. E o professor pergunta: o que você faz da meia-noite às 6? Isso é péssimo. Isso é altamente desabonador, porque é como se o professor estivesse passando um atestado de que ele não sabe minimamente que as aprendizagens só se processam na segunda metade da noite de sono. E que então ele precisa da meia-noite às 6. Ele precisa dormir para poder aprender a matéria do professor, né? Muito bem, nós estamos conversando com o professor Marcir Hubner, estamos aqui tendo uma aula, na verdade, aprendendo muito sobre a importância do sono e como isso afeta a nossa aprendizagem. Está fantástico o papo, mas antes de continuar, quero agradecer aqui a Maria Lúcia, o Vinícius Noda, o Gunter que está com a gente. O Gunter inclusive manda aqui um comentário, mais uma vez, Ronaldo, com mais um conteúdo excelente para os alunos, para todos os seres humanos desse mundo que deseja o progresso. Obrigado, Gunter, pelo carinho de sempre, você é sempre maravilhoso com a gente, e obrigado mesmo. Agora, professor, deixa eu só fazer um pequeno parêntese nessa nossa conversa, porque tenho certeza que alguém, ao ouvir o nosso papo aqui e a você falar sobre pesadelo, deve ter desejado fazer aqui uma pergunta: mas o porquê do pesadelo? Por que temos pesadelo? Por que alguns sonhos são tão ruins? Aí, às vezes não é pesadelo, a pessoa tem vontade de perguntar: mas o meu sonho não faz nenhum sentido. Às vezes quando ele acorda, né, quando ele é desperto no meio do sono, ele... não, mas o que eu sonhei não tinha nada a ver. Tem alguma explicação para isso? Sim, né? As pessoas têm muito assim aquela história de sonhos proféticos também, né? Sim. Porque veja bem, os sonhos constituem um verdadeiro laboratório, que hoje é conhecido como laboratório onírico. E você sonha por vários motivos. Por exemplo, você sonha para esquecer. Esquecer do quê, né? Então alguém te magoou, alguém te chateou, você sonha não para esquecer necessariamente que a pessoa te magoou, mas para esquecer a sensação ruim que aquilo te provocou. E com isso você consegue no futuro conviver com essa pessoa. Você vai apagando a mágoa cada vez que você dormiu. Uma pessoa, por exemplo, morreu um parente, uma pessoa que você gosta muito, e aí você chora tudo que tem direito e quer dormir muito. E aí tem um erro clássico, né, que as pessoas disserem assim: vamos, sai dessa cama, levanta a cabeça, vamos para uma festa, vamos para isso. Não, deixa a pessoa chorar e dormir o luto. Por quê? A cada vez que você dorme, você sonha com a sua dor, e ela vai sendo modulada, isso chama modulação negativa, até que essa dor deixe de existir e fique apenas a lembrança da perda. Então, dormir durante o período de luto, de perda, também é importante. Isso se chama viver bem o seu luto, para que ele passe logo, senão ele vai durar o resto da vida. Então esse negócio da pessoa ir se distrair com outras coisas é um tremendo de um equívoco. É quase que uma imposição social, né? As pessoas não querem deixar o outro viver o luto. Hoje a gente não quer permitir que as pessoas chorem. Não, o luto vivido por uma pessoa que você gosta muito, que morreu, ou um casal que se gosta muito e por algum motivo se separou, dura em média 3 anos. Primeiro ano bem sofrido, segundo um pouco menos sofrido, e o terceiro é que as coisas realmente vão se acomodar. Agora, se você não se permite viver o luto, você não apaga a emoção forte que está vinculada a ele. Então, é fundamental chorar e dormir o seu luto, né? Para que ele passe. Isso é o que a gente chama de modulação negativa. A modulação positiva é aquilo que você sonha para poder manter a lembrança. Alguém te fez um mal muito grande, você não pode esquecer para que ela não te faça novamente. Então, você vai sonhar para
até a emoção você pode reduzir, mas você saber, olha, é perigoso, né? Ou algo que é muito importante, que você não quer se esquecer, sonha para poder manter, para ampliar, etc. Mas também você sonha para se preparar para possíveis futuros, tristes e futuros bons, né? Então, veja bem, você tem filho? Tem sim. Não seria muito triste seu filho morrer atropelado por um caminhão na Colombo? Sem dúvida. Não é muito triste? Lembra, não sei se você se lembra aquela história trágica da moça que estava na garupa da moto? Sim. E que o namorado acelerou porque viu o caminhão chegando e o caminhão passou por cima dela, ela virou um pastel no asfalto. Super trágico, né? Então, veja bem, você vai ter sonhos desse tipo com o teu filho, mesmo que você não se lembre, né? Alguns você pode ser desperto. Então, você vai sonhar com possíveis tragédias, por exemplo, na tua vida, né? Que a tua mãe está morrendo de uma forma triste, o teu filho, um amigo, né? É um laboratório onírico, criando situações que são possíveis na sua vida, que não significa que irão acontecer, mas que se acontecerem não serão totalmente inéditas no seu mundo subconsciente. De alguma forma, vai te ajudando a criar resistências. Resistências. Você já passou por aquela situação, pelo menos no mundo dos sonhos. Então, se ela vier a acontecer, ela vai ser menos triste. Aí acontecem aquelas coincidências, vamos supor. Seu laboratório onírico está te preparando para uma situação dessas, e você sonha, sei lá, que eu vou morrer amanhã. Né? E você fala, nossa, que coincidência, o professor Martílio vem fazer a entrevista aqui amanhã, e eu sonhei essa noite que ele estava morrendo num acidente de carro. Aí eu vim aqui, dou a entrevista para você, e na hora que eu estou voltando, por coincidência, eu sofro um acidente de carro e morro, né? E aí você diz, nossa, meu sonho foi premonitório? Não, é normal você sonhar que pessoas vão morrer, e coincidências existem, né? Então, por coincidência, justo quando você sonhou que eu ia morrer num acidente de carro, eu morri. E aí a pessoa ficou, não, porque foi um sonho premonitório, papapá, né? Ou a pessoa às vezes sonhou com uma coisa triste naquele dia e morre, e aí todo mundo põe um misticismo. Cientificamente falando, é o laboratório onírico te preparando, não tem nada de tanto mistério nisso. Todos sonham coisas trágicas, coisas sem significado, mas que poderiam ter significado dependendo do que acontecesse. Muito bem. Deixa eu só aproveitar que já temos mais de 30 minutos, gente. 32 minutos de conversa. E como está passando rápido demais. Quer dizer, já passamos inclusive do tempo que a gente geralmente combina aqui com você. Deixa eu só aproveitar aqui e tem uma perguntinha da Lucinéia sobre o cochilo. Tem alguma função? Ajuda também? Ou é mais para dar aquela... Cochilo é uma coisa espetacular, né? Porque todo mundo, 6 horas depois de acordar, deveria dar um cochilo. Sério? Para algumas pessoas tem que entender o nível de profundidade desse cochilo, né? Ó, a palavra sesta vem de sexta. A sexta hora após acordar. Normalmente, um pouco antes da sexta hora após acordar, ó, para e pensa, que acorda às 6. Por volta das 11 já começa a ficar meio sonolento, meio desatento. Aí come, né? E acentua esse sono. Sim. Se a pessoa fizer um cochilo ali de 15 a 30 minutos, ela recarrega as baterias, reduz o estresse, se renova para a tarde, né? Então, esse cochilo tem um aspecto renovador. Uma pessoa assim que adorava cochilar, né? Para não falar de um pobre mortal como eu, porque eu levanto às 6, religiosamente, mas das 12h30 às 13 eu durmo, e na minha casa ninguém pode mentir. Se alguém ligar e falar assim, olha, ele não vai atender o telefone porque ele está dormindo. Albert Einstein. Albert Einstein era um grande dormidor, né? Dormia 10 das 24 horas e fazia pelo menos 3 cochilos por dia, porque ele não entendia dessa parte biológica, neural, e dizia que refrescava a mente e ajudava melhor ao desenvolvimento dele nos inventos, nas teorias que ele estava trabalhando. Há pessoas que não podem literalmente dormir. Eu durmo, literalmente eu durmo nesse tempo, né? Para não estragar a minha tarde. Há pessoas que, se dormirem, vão ficar meio mal-humoradas, mas ela precisa sentar num sofá, se isolar num ambiente, entrar em alfa, sabe, pré-estado de dormir, para que ela consiga se recompor e ter uma tarde melhor. Se eu for dormir, eu preciso de umas 2 horas, viu? Mas 2 horas daí já pode... Sim. Você faz um ciclo de sono, e esse ciclo pode prejudicar Aí o seu sono noturno. o sono noturno. Geralmente é isso que acontece quando eu me aventuro a dormir após o almoço. Professor, para a gente fechar a nossa conversa,
para as pessoas que estão nos acompanhando, que vão nos assistir depois. Então, eu acho que a grande dica, né, é se a pessoa deseja aprender bem, tem que cuidar bem do sono, né? Exatamente. Dormir bem vai te dar saúde física e mental, vai reduzir seus níveis de estresse, vai te tornar uma pessoa mais atenta, afetivamente mais positivo e também alguém com uma maior facilidade de aprender, de se adaptar aos novos caminhos que a vida pode te apresentar. Por quê? Dormir bem é criar possibilidade para que a plasticidade neural aconteça de uma maneira bacana e que, consequentemente, você esteja aberto às novas aprendizagens, né? E a gente tem a possibilidade de aprender a vida inteira. Mas ninguém vai aprender direito, nem usar o potencial do cérebro, esse potencial de plasticidade do cérebro, se não dormir o suficiente. Muito bem. Eu vou querer conversar com o professor Marcílio em outras ocasiões. Espero trazê-lo aqui para que a gente possa desenvolver outros papos sobre essa plasticidade neural, que é um tema também fantástico, tem tudo a ver, né? Está diretamente relacionado ao que nós estamos conversando, mas que passa, né, ou que vai para além da questão da noite bem dormida. Então, só para fechar, foi com base nesses conhecimentos, um trabalho que o professor Tonino pediu para fazer com os professores, depois com os pais, que vocês mudaram o horário. A gente fez com que os pais compreendessem que, principalmente os adolescentes, têm uma necessidade maior de sono, e que se ele chega muito cedo à escola, ele elimina parte do sono REM. E isso prejudica a aprendizagem do dia anterior, porque ele não teve tempo para consolidar, e do dia que ele chegou aqui, porque ele não se reequilibrou afetivamente o suficiente para ter um bom nível de atenção nas aulas. Se as escolas tivessem juízo, seguiriam o exemplo de Nova York. Principalmente entre os adolescentes, que a maioria se torna vespertino por questão hormonal, as aulas deveriam começar 9 ou 10 horas da manhã. Tá vendo? O duro é que a gente ainda não consegue chegar nesse ponto, mas é um sonho. A Kelly Brambila está com a gente, parabéns, dando parabéns para a gente, dizendo aqui que o professor Marcílio foi o professor dela de anatomia. Obrigado, muito obrigado pelo carinho. Bom, professor, foi um prazer recebê-lo, sempre bem-vindo ao Platão, muito obrigado pelo carinho, né, pelos seus estudos, por suas pesquisas e por nos dar essa oportunidade de aprender contigo hoje à tarde. Ok, eu agradeço o espaço, né, porque para nós que produzimos conhecimento e nos consideramos divulgadores científicos, todo espaço de divulgação para nós é importante. Muito obrigado. Conversamos por aqui mais um papo na TV Platão. A cada semana um encontro, a cada semana uma oportunidade de aprendermos juntos sobre um diferente tema, sobre um diferente assunto. A você que esteve com a gente, nosso muito obrigado. E olha só, o papo foi fantástico. Agora, divulgue para outras pessoas. Abraço!